Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo urgente e assustador nos altares do Brasil, minhas anteninhas abençoadas. Segura firme na palavra, pega tua Bíblia e tua caneca de café, porque o que vamos revelar aqui é daqueles assuntos que não se ouve no púlpito nem se lê nos boletins dominicais. Prepare o coração, porque essa notícia vem como um trovão em céu de brigadeiro evangélico. Segundo uma pesquisa recém-publicada pelo respeitado Barna Group e repercutida no site Good Prime, quase metade dos pastores brasileiros estão tendo que buscar outra fonte de renda para sustentar suas famílias. Isso mesmo, minha anteninha abençoada. Não é exagero nem fake news de rede social, são números frios, duros e que refletem uma realidade espiritual e econômica que muita igreja prefere esconder debaixo do tapete da nave. Estamos falando de pastores, sim, aqueles mesmos que oram, jejuam, visitam, aconselham, pregam, lideram cultos, discipulam, socorrem. E às vezes até limpam os banheiros da igreja, que precisam sair do culto direto para um segundo turno de trabalho. Alguns estão dirigindo por aplicativo, vendendo marmita, fazendo bicos como eletricistas, marceneiros ou professores, e até atuando em áreas totalmente seculares, longe daquilo que foi o seu chamado inicial. É o retrato de um evangelho que continua verdadeiro no púlpito, mas muitas vezes esquecido no contra-cheque. E vamos abrir o jogo aqui no canal Antena Gospel. A gente se emociona vendo os grandes congressos lotados, os vídeos virais dos cultos de avivamento, os templos cheios. Mas por trás de tudo isso tem obreiro fiel que ora chorando e sai para trabalhar suando, porque a geladeira tá vazia, a conta de luz tá atrasada e o aluguel venceu. É para você refletir, crente. A palavra diz em 1 Timóteo capítulo 5 versículo 18, o trabalhador é digno do seu salário. Mas será que a igreja brasileira tem lembrado disso? Ou só lembra dos seus líderes na hora do dia do pastor com um bolinho, uma lembrancinha e muito obrigado, pastor, mas nada de sustento real? Tem igreja que exige dedicação total, santidade total, presença em tempo integral, mas quando é para oferecer salário digno, vem com papo de o obreiro vive pela fé. Ora, minha anteninha, fé não paga plano de saúde, não enche tanque de carro, e muito menos coloca comida na mesa de pastor com filhos para criar. Esse levantamento não é apenas uma estatística, é um grito, é um alerta divino tocando a trombeta no arraial de Israel. Então já sabe, compartilha esse vídeo porque tem muito crente precisando ouvir essa verdade. Esse é só o começo, porque o buraco é mais embaixo. E no próximo bloco, vamos refletir juntos sobre o que isso revela sobre o corpo de Cristo nos dias atuais. Fica comigo, minha Antena Gospel ainda vai captar mais. Minhas anteninhas abençoadas, depois dessa pancada de realidade que recebemos na abertura, é hora de refletir profundamente sobre o que está por trás dessa triste estatística. E aqui no canal Antena Gospel, você sabe, a gente trata os assuntos com temor de Deus, mas também com coragem de dizer o que precisa ser dito. O ministério pastoral no Brasil, especialmente fora dos holofotes dos grandes centros e das mega-igrejas, é uma jornada de renúncia diária. Sim, meus queridos, enquanto alguns poucos pastores aparecem com carros de luxo, ternos importados e redes sociais bombando, a grande maioria está servindo o reino com lágrimas nos olhos, calos nas mãos e boletos nas gavetas. A pesquisa do Barna Group revelou que 48% dos pastores brasileiros precisam exercer uma segunda profissão. Agora para e pensa, como conciliar o chamado de Deus com as exigências de um emprego secular? Como pregar com fervor no domingo quando se passou a semana toda ralando no comércio, na direção de um Uber, ou enfrentando sala de aula cheia sem estrutura? Isso não é apenas sobre economia, meus irmãos, é sobre o desgaste emocional, espiritual e físico desses servos. É sobre pastores que ministram libertação aos outros, mas estão presos na escravidão do estresse e da exaustão. É sobre líderes que aconselham casamentos em crise, mas mal têm tempo para cuidar do seu próprio lar. É sobre um sistema eclesiástico que muitas vezes romantiza o viver pela fé, mas ignora a dignidade do sustento. Vamos parar para pensar com discernimento espiritual. Será que não estamos diante de um dos maiores esquecimentos da igreja moderna? Estamos construindo templos maiores, comprando luzes, som, LED, painel e estrutura, mas esquecemos de garantir o pão na mesa do pastor e o leite para os filhos dele. E não adianta espiritualizar tudo, não. Sim, Deus provê, Ele é Jeová Jiré, o nosso provedor.
Mas Deus também usa pessoas, usa a igreja, usa a generosidade e a obediência dos membros para cumprir essa provisão. Não dá para entregar o dízimo só esperando bênção pessoal, mas não se preocupar com o sustento daquele que nos ensina, intercede por nós e batalha espiritualmente em nosso favor. Tem pastor que vive com medo de adoecer porque não tem plano de saúde, não tem reserva financeira, não tem rede de apoio. E quando não aguenta mais e precisa se afastar, a igreja trata como substituível, como se fosse peça de engrenagem. Cadê a honra? Cadê o cuidado com os vocacionados do Senhor? E o pior, muitos pastores se calam. Não por covardia, mas por fidelidade ao chamado. Não reclamam no púlpito, não desabafam nas redes sociais, não expõem suas lutas por vergonha ou por temor de escandalizar o rebanho. Quantos estão chorando no secreto, jejuando por provisão, esperando o milagre da multiplicação da farinha da panela como a viúva de Sarepta? E tem mais. A pesquisa também mostra que o acúmulo de funções e a insegurança financeira têm levado muitos pastores ao esgotamento físico e emocional. Não é exagero dizer que estamos diante de uma epidemia silenciosa de pastores cansados, desanimados e até doentes. Mas como diz em Gálatas capítulo 6 versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Mas como ceifarão, se nem força para levantar da cama tem mais? Como continuarão pregando se o coração está cheio de ansiedade por causa das dívidas? Como serão exemplo pro rebanho, se estão carregando sozinhos uma cruz que deveria ser sustentada pela igreja? Minha anteninha, isso é muito sério. Chegamos num ponto onde muitos desses homens e mulheres de Deus estão começando a duvidar do próprio chamado. Não porque perderam a fé, mas porque o sistema os empurrou pro limite. E enquanto isso, vemos igrejas colocando mais valor em eventos do que em vidas. Gastando mais em decoração de palco do que em salário pastoral. Fazendo shows gospel com ingresso pago, mas deixando o pastor fazer vaquinha para pagar a conta de energia da casa pastoral. Se a igreja não for o primeiro lugar a socorrer, quem vai socorrer? Se o corpo de Cristo não sustenta os membros mais sacrificados, então que tipo de corpo estamos sendo? Acorda, igreja. Acorda, liderança. Acorda, rebanho de Deus. Porque um exército sem capitães bem cuidados é um exército fadado ao caos. E sabe o que mais me assusta, minhas anteninhas? É que enquanto isso acontece, o mundo olha e zomba. Diz que pastor quer viver às custas dos outros, que a fé é um negócio, que ninguém mais se dedica por amor. Mas o mundo não vê os pastores de cidades pequenas acordando às 5 da manhã para orar, visitar doente, montar sermão, liderar culto e ainda trabalhar 8 horas por dia para não deixar faltar nada em casa. Esse é o peso real do ministério. Essa é a cruz que muitos carregam calados. E se nós, como igreja, não nos levantarmos para mudar isso, corremos o risco de assistir o enfraquecimento de uma geração inteira de líderes vocacionados, não por falta de fé, mas por falta de apoio. E se isso não nos fizer ajoelhar e orar, não sei mais o que pode. Fica comigo, porque na parte 3 eu quero ouvir vocês. Vamos juntos levantar essa conversa e provocar transformação com fé, ação e compaixão. Minhas queridas e valorosas anteninhas do canal Antena Gospel, depois de tanta reflexão profunda, agora é a hora da gente se unir como igreja viva, não só de tijolo e cimento, mas de carne, osso, alma e espírito. Porque aqui não é só um canal de fofoca gospel, é um espaço de despertamento, de confronto em amor e de ação prática para mudar a realidade do povo de Deus. E eu pergunto, sem rodeios e com temor no coração. Você sabia que quase metade dos pastores no Brasil precisam ter outro emprego para sustentar suas famílias? Você já parou para pensar se o seu pastor, aquele que ora por você, que ministra sobre sua casa, que jejua pelos seus filhos, está enfrentando dificuldades financeiras? Sua igreja honra o pastor ou apenas usa o pastor? Sustenta ou apenas exige? Cuida ou apenas cobra? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler seu testemunho, sua opinião, sua vivência. Quero que essa sessão de comentários vire um mural de apoio, de clamor, de troca de experiências. E se você é pastor, pastora, obreiro, líder de ministério, ou conhece alguém que é, compartilha aqui tua realidade. O canal Antena Gospel é um lugar seguro para tua voz ser ouvida, sem julgamento, com empatia e fé. Aliás, minha anteninha, aproveita e marca aqui aquele irmão da igreja que acha que pastor vive de bênção, ou não trabalha. Compartilha esse vídeo com teu grupo de oração, com a liderança da tua congregação, com o grupo do Ministério de Finanças, do Conselho e do Departamento de Missões. Porque quem cala consente. E quem ama cuida. É hora de fazer barulho santo por uma causa urgente.
É hora de levantar a voz profética, de acender a tocha da verdade e de espalhar essa notícia como a trombeta que desperta o arraial de Deus. Nós, como igreja, temos que ser resposta à oração desses pastores. Temos que ser a multiplicação da farinha e do azeite, o maná que cai de onde menos se espera, o anjo que chega com pão e água pro Elias que tá debaixo do zimbro querendo desistir. Porque, como diz em Tiago capítulo 2 versículo 16, se um irmão ou irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Não adianta cantar que a provisão vem se a nossa mão tá fechada. Não adianta ungir com óleo se o pastor sai do culto para entregar panfleto na rua e pagar o aluguel. O reino de Deus é espiritual, mas também é prático. E o zelo com os ministros do altar é parte da adoração da igreja. E agora, para finalizar com chave de ouro e coração aceso, deixa eu te lançar um desafio. Ore hoje especificamente pelo sustento do seu pastor. Converse com a liderança da sua igreja sobre como tem tratado o cuidado pastoral. Se você é empresário ou tem recursos, seja instrumento de Deus na vida de um obreiro fiel. E se você não pode ajudar financeiramente, então ajude com intercessão constante, apoio emocional, uma palavra de encorajamento, um almoço abençoado, um ouvido amigo. Porque o ministério não é fácil, anteninhas. É renúncia, é cruz, é lágrimas, é batalha espiritual. Mas quando a igreja se levanta em unidade, não há inferno que resista, e não há pastor que desista. Então, se você foi tocado por essa mensagem, e sei que foi, porque Deus está falando, e curte esse vídeo, se inscreve no canal Antena Gospel e ativa o sininho da revelação. Aqui é o lugar onde a verdade encontra o humor santo, e o céu se conecta com a terra. Até o próximo vídeo, minhas anteninhas amadas. E lembra, nossa Antena Gospel não perde sinal nem nas madrugadas mais silenciosas, porque ela está conectada direto com o trono da graça. Fiquem na paz que excede todo entendimento. E como diria o crente raiz, o pastor é o anjo da igreja, mas até anjo precisa de pão.